que quando eu falei da falência do Estado, não falei da falência das pessoas. Não. Por exemplo, eu estava na crise da Argentina, lá naquela crise dos anos 90, as pessoas a gente seguiu trabalhando, todo mundo funcionando. Aqui também nós estamos no período pré-crise, nós estamos trabalhando, estudando, acreditando ainda na transformação, na mudança, na melhoria. Quer dizer, quando eu falo do Estado, eu estou falando desse ente, né? Esse ente que rege, porque esse Estado não dá segurança. Né? Vamos combinar aqui, o Estado, e aí não estou falando dos entes federados, eles não dão segurança. Não dão nenhum mínimo de segurança. Na saúde, por exemplo, nós, a duras penas, conseguimos na 8ª Conferência Nacional de Saúde constituir conselho, aproveitar a Constituição de 88 e fazer a política pública do Brasil hoje de saúde. Ela é avançada e reconhecida pelo mundo inteiro, por isso, porque tem participação de todos, nós. E é isso que diz a professora aqui, gostando ou não, as pessoas usam isso todos os dias. Quando a gente fala desse modelo, é o modelo que está vencido, né? Esse modelo de relação das pessoas, ele continua cada vez mais avançado. A modernidade está nos dando oportunidade de avançar cada vez mais, nos conhecer cada vez mais e assim por diante. Porém, nós precisamos de um Estado mais forte. Quando eu falo do Estado, eu estou falando destinos. E aí eu posso pegar o exemplo dos municípios. Né? Os municípios brasileiros estão numa profunda crise. Qual é o grande problema do município? É saúde. Porque fica nas costas do município, e a União fica com 60 e poucos % do recurso, o município recebe de volta o recurso e não consegue fazer investimento em saúde. É desse Estado que eu estou falando. É desse modelo de Estado que precisa ser revisado. Ele não pode ser multado. E para isso só vamos resolver ele se a gente conseguir fazer esse esforço cidadão de firmar a nossa democracia, com os seus limites. Desde o início aqui, ela tem limites. E muitos limites. Tem gente que não se enxerga no parlamento, e é verdade, tem gente que não se enxerga no parlamento, seja na Câmara Municipal, seja na Câmara de Deputados, seja na Assembleia Legislativa. As pessoas não se enxergam mais nesse espaço. Então tem um problema que nós precisamos resolver. E não vai ser os outros que vão resolver para nós, seremos nós que vamos resolver esse problema. Fazendo boas escolhas, melhorando nossas escolhas, valorizando o nosso voto, valorizando a nossa participação, valorizando, por exemplo, o espaço de participação nos conselhos de saúde, nos conselhos de moradia, nos conselhos de assistência social, nos conselhos de crianças e adolescentes, num conjunto de espaços que a sociedade brasileira hoje permite. Então é nesse sentido que eu falo. Aqui eu acho que nós, enquanto indivíduos, nós todos estamos avançando também, né? Dentro das nossas possibilidades. Porém, esse Estado não serve para essa sociedade. Ele precisa de uma mudança radical e para isso ele precisa ter capacidade de fazer mais investimento que não tem hoje. Né? O Estado vive, né, pagando folha de pagamento. Qual é a capacidade real do Estado do Rio Grande do Sul de pagar? Está ameaçando até nem pagar os funcionários. Por quê? Porque não tem capacidade real de funcionamento. Né? E alguém falou aqui, eu acho que é importante isso, nós precisamos sair nós precisamos pegar outros recursos internacionais para financiar justamente a política pública que nós precisamos, que é mais importante para nós. Saúde é importante, mas essa questão do saneamento básico, ela é muito mais importante para nós, porque atinge todos nós, de todas as matizes da sociedade. Portanto, eu acho que a gente precisa ter atenção nisso. Essas coisas não são isoladas, viu, professor? Elas são um conjunto de fatores que levam aonde nós chegamos hoje. E nós precisamos avançar. E para avançar, só vai ser avançar com a nossa unidade entre nós todos. Mesmo nós nos conhecendo, nunca mais nos vendo mais, mas nós vamos avançar para uma sociedade melhor. Não tenho dúvida disso. E nós estamos a um passo de fazer essa mudança para melhorar as nossas relações, para melhorar o Estado e para que a gente tenha, sim, Estado social, no mínimo isso, que é o que nós temos. Bom, a pergunta de dirigente para mim foi em relação à questão mais do rural, até porque, óbvio, eu fui da matéria, então, né, as questões ambientais. Eu diria assim, ó, existe uma possibilidade, pensada agora, olhada agora, tá? Que as pessoas entendam o que é uma produção diferente da produção que é feita hoje. Claro que eu diria assim, o primeiro passo para modificar essa situação hoje seria que aquela ministra da Agricultura não existisse.
seria o primeiro passo. Mas olhando pelo nosso lado aqui no Rio Grande do Sul, nós temos, e aí entra aquela questão do pioneirismo, né? Nós temos uma lei dos agrotóxicos que fica ameaçada o tempo inteiro e que a gente precisa para dentro da Assembleia sempre batalhar para que não seja mexida e destruída. Nós precisamos que as pessoas, vocês, entendam e debatam o que é uma produção ecológica. Se tu produzir ecologicamente, tu mantém a água e a qualidade da água dentro do ciclo. Se tu produzires com uma visão ecológica, a água é um dos elementos que vai circular na tua produção e vai voltar para o ambiente de maneira, vamos dizer assim, boa. Entendeu? Então, o que precisa e existe, e de graça, a natureza faz isso por ti. Só que aí não se transforma em negócio. E aí é que eu entro na questão, que na verdade, o que existe por trás é que tudo tem que ser transformado em um negócio que dê lucro. Tu tem que destruir a qualidade da água, porque existem empresas prontas para vender água extraída do mar. É para isso. Então, se tu destruir a qualidade da tua água, eles vão te oferecer água de melhor qualidade, entre aspas, porque eles vão utilizar equipamentos caros. Vai sair caro essa água. Vai sair caro. Não seria muito mais barato nós preservarmos a nossa água? Então, assim, ó, dentro desse contexto, é importante que vocês também discutam a produção de alimentos e vocês escolham alimentos. Vocês devem saber, saúde coletiva, né? O que significa a palavra alimento na lei brasileira? Alimento não tem veneno, gente. Produto alimentício, sim. Só que vocês são induzidos a comprar produto alimentício como se fosse alimento. Isso é outros debates que precisam estar sempre girando. As pessoas têm que contestar as mentiras. Eu acho que talvez esse fosse uma ação bem interessante que poderia ser começada e já contestando mentiras. Tá? Então, tudo que aquilo que vier um arremedo de negócio, vocês tentem esclarecer o que é e contestem na hora. Não permita que a mentira crie raízes. Arranquem ela antes. Essa seria a minha proposta para prestar atenção. Se os parâmetros para o consumo de água não tolerassem agrotóxicos, quais seriam os efeitos imediatos desta medida? Bom, na verdade, se não tivesse parâmetros na lei aceitando agrotóxicos, nós teríamos uma ação muito mais efetiva para inibir a aplicação de veneno. Porque hoje todos os cursos d'água do Rio Grande do Sul, as microbacias, os nossos rios, gente, o Proguaíba começou, o programa Proguaíba de recuperação do Guaíba, começou devido à contaminação por agrotóxicos nas águas do Guaíba em 79. Tinha uma porção de gente aqui que nem era nascida. Mas tinha 3, 4 tipos de venenos extremamente perigosos, que o DEMAI diagnosticou, e a partir daí o que se transformou? Num grande programa do dinheiro internacional. Eu sou contrária a dinheiro internacional. Na verdade, se eu tivesse que viver pedindo empréstimo para outro, o Brasil é rico, ele não precisa. O problema são as opções. Eu gasto dinheiro em bobagem e na hora de fazer o que é certo e o que é importante, eu busco dinheiro internacional. Vamos ir ganhando, gente. Tem que começar a repensar isso. Marinês, já fica aí. Quem está quebrando as nossas empreiteiras? Eu diria que é o Ministério Público do Paraná. A minha avaliação. É a corrupção mesmo. Não, a corrupção não. Eu acho que tu pode prender os corruptos, botar tudo na cadeia, mas não precisa destruir as empresas. Eu acho que são coisas completamente diferentes. Eu acho que é uma questão muito séria. Eu gostaria de dar uma acréscimo nessa resposta. Eu vou exatamente olhando pelo exemplo do leite materno. Tá? O que existe hoje é um avanço. Vocês têm que entender o seguinte, gente. Estados Unidos e Europa estão em crise econômica.
Eles passaram por uma crise violenta. Os Estados Unidos, devido à construção civil e vendendo coisas e hipotecando coisas que as pessoas não tinham, depois de um determinado tempo, como assim? Não tem condições de pagar a entrega. Perfeito? Grande crise nos Estados Unidos. De onde eles vão tirar dinheiro para resolver a crise deles? De nós. De nós. E foi sempre assim. Vocês sabem quanto que a Europa importa de alimentos para alimentar a sua população? 48% dos alimentos da Europa vêm de outros países, não deles, não produzem. Eles produzem muito pouco e eles precisam tirar de alguém. A Nestlé leva a água nossa, do aquífero Guarani, separa a água dos seus sais, isso foi denunciado na Suíça, e vende os sais que vocês compram como complemento ou como medicamento, e a água pobre numa garrafa. E vocês pagam os dois. E para quem que vai esse dinheiro? Para a matriz na Suíça. Para quê? Para os suíços poderem viver e dizer que são socialistas. E que vivem bem. Entendeu? Eles vivem bem, nós vivemos mal. Mas com que dinheiro eles vivem bem? Com o nosso, com os africanos, com de parte da Ásia, com os paraguaios, com os argentinos. Por quê? Porque induziram na nossa cabeça, nós um país riquíssimo em água, nós somos subdesenvolvidos, nós somos atrasados, nós somos tudo isso. De tanto repetir isso, nós acreditamos. Obrigado pela participação. Restam 4 perguntas, eu vou ler as 4 e vou fazer uma rodada final. Está acabando a bateria. Está acabando a bateria. A crise hídrica, para além da crise de gestão do Estado, representa o esgotamento de um modelo produtivo que esgota os recursos naturais e humanos. Esse mesmo modelo foi o que propiciou as relações espúrias político-privadas que criaram as grandes construtoras e os desvios por várias vias de dinheiro público. Outros modelos são possíveis incorporando maior participação e controle dos interesses públicos. Objetivamente, que sugestões haveria para a complexidade de fatores que engendra a crise hídrica? Eu vou ler as 4 e aí a gente faz a rodada final, tá? A revitalização de um rio de Seul, na Coreia do Sul, se torna ou é viável em São Paulo, no Tietê, ou até mesmo em Porto Alegre? Há uma perspectiva de mudança no panorama, pois o que hoje se chama crise hídrica, recentemente era a seca no Nordeste, e acontece há muito tempo. Um modelo de desenvolvimento que privilegia a produção agrícola de larga escala, intensivo em uso de agrotóxicos e responsável pelo gasto de 78% da água do nosso estado, não seria algo a ser transformado em prol de uma melhor saúde humana e ambiental com grandes repercussões no coletivo? Agora é um comentário. Não estou fazendo uma pergunta, estou afirmando que se continuarmos produzindo alimentos com armas químicas, poluindo o ar, o solo e as águas, chegará um momento em que não teremos tempo de produzir câncer e toda esta gama de doenças degenerativas. Morreremos aos grupos envenenados, inclusive os bebês. Começar pela mais fácil. A questão de Seul realmente foi um inspirador para o plano que nós fizemos, a URGS, né, e a PUC, para o projeto Dilúvio. Tá? Só que tem uma diferença brutal. É um rio pequeno, tá? É 6 quilômetros. O Dilúvio tem 17 e o Tietê muito mais. Tá? Em segundo lugar, eles fizeram, na verdade, não revitalização de um rio, eles fizeram um chafariz gigante. Tá? Ou seja, eles bombeiam água, né? Então tem todo um sistema de mega bombeamento de água de um manancial mais limpo do que o próprio rio,
porque o rio passa por baixo, basicamente, ou é desviado. Então não é a solução para um país que não tem dinheiro de sobra. É um local bonito, a água é limpíssima porque ela é tratada, é como se fosse uma piscina de água tratada e bombeada com um custo de não sei quantos mil, 200 mil dólares por dia. Então, as outras questões, não sei se eu poderia dar um pitaco, mas... São mais comentários gerais. Eu só acrescentar, já lhe passo. Agora é a última mesmo, tá, gente? Ninguém vai falar de capitalismo. Recebi a provocação, eu vou falar. Capitalismo é um modelo de produção econômica consolidado há 200 anos, cuja principal característica é a criação incessante de novas necessidades de consumo. E nós fazemos essa roda girar incessantemente. Isso é o capitalismo. Todos nós somos aqui capitalistas. Porque o capitalismo só existe porque essa roda gira cada vez mais rápido, enlouquecidamente. Falei, pronto. Eu acho que acabou. Acabou a bateria, as partes. Estamos na universidade. Recursos escassos. Acho que faltou gestão para Cortes filha. orçamentários. Aperta o botão, aperta o botão. Não, tá ligado. Tá ligado. Não, pegar o gancho do capitalismo e pegando o exemplo de Nova York, que eu acho bastante interessante na questão da água. Na meca do capitalismo dos Estados Unidos, o capitalismo não é ideologia, mas é um modo de produção, né? Temos lá um sistema público de tratamento, processamento de água, tratamento de esgotos, para 9 milhões de pessoas, onde não tem essa lógica de piorar a água para poder vender água engarrafada. Inclusive, eles têm um programa onde eles preservam bacias hidrográficas, ou seja, investem dinheiro, né, nas bacias hidrográficas para que os produtores, o pessoal da área rural, não tenha capacidade, porque o produtor rural ele não polui porque quer, muitas vezes. Por necessidade, precisa viver. Então lá existe algo parecido no Brasil pelo sistema da água, que é produtor de água, ou seja, há um aporte financeiro do Estado para ele produzir água, né? Produzir água significa o quê? Fazer tudo o que foi falado aqui, ou seja, uma agricultura que não polua, não tenha esse uso de agrotóxicos realmente excessivo, que tenha o tratamento do solo para evitar erosão, para facilitar a infiltração e ter uma capacidade, ou seja, coisa que não acontece aqui, né? Por exemplo, nós poderíamos pagar as pessoas do Gravataí para deixar de produzir arroz, e aí vai sobrar água, né? Mas não é essa a lógica. Eu acho que culpar capitalismo pelas mazelas não é o caminho. O caminho é fazer a coisa certa, independente de ideologia, né? Dois comentários bem rápidos na recuperação. Ainda na questão da recuperação de cursos d'água urbanos, né, eu acho que é bem como o professor André falou, assim. Primeiro, então, nós temos decisão. Vamos criar um exemplo porque é didático e vai servir de modelo para muita coisa. E aí a decisão de botar grana mesmo, vai custar muito caro, vai servir como exemplo. Eu recentemente acompanhei um trabalho de uma aluna da graduação da PUC, da arquitetura, que ela propunha, num certo trecho, bem esse trecho aqui do dilúvio, né, mais ou menos entre a Guete e a Santana, ali, né, um pouco antes da Guete, da Centro da Fontoura até a Santana, ter ali uma coisa recuperada, com acesso e tudo mais. E aí eu calculei para ela a vazão que passaria no dilúvio se tirar o esgoto. E ela disse, não, então não serve, né? Porque com essa vazão passando, não tem sentido fazer o que se imaginava. Porque é isso. Aquela água da nascente lá, só está lá. Depois que ele vira uma carga de concreto, o que entra no dilúvio é esgoto. E é o que mantém a vazão. Se você tira
esse esgoto, fazendo interceptores, acabou a água. Você está toda urbanizada, você não produz mais água. Né? E essa é a realidade de um contexto urbano. Né? E até onde a gente está disposto a degradar para ter o conforto da cidade e o pacto que a gente tem que estabelecer. Eu topo ir até aqui, a partir daqui não. Agora para, eu não quero mais crescer, não quero mais urbanizar, não quero mais desenvolver, né? Porque eu quero, né, a partir desse trecho do meu território, eu quero mantê-lo harmônico do ponto de vista paisagístico, coisa que valha, ou mesmo do equilíbrio ambiental propriamente dito. O segundo aspecto, eu ia falar, né, que os modelos produtivos que estão à nossa disposição, eles só existem porque tem consumo. Somos nós que alimentamos. O jeito que a gente consome força que haja, ou cria a oportunidade de que haja um modelo produtivo para alimentar esse mercado. Então, se a gente quer que mude, vamos mudar o hábito de consumo. Vamos consumir menos, vamos desperdiçar menos, vamos jogar menos comida fora, comprar menos coisa que a gente precisa, trocar menos de celular, trocar menos de roupa, trocar menos de carro, né? E usar mais o que está à nossa disposição para que a gente consiga frear um pouco esse ímpeto, né, de produção a qualquer custo. E finalmente, assim, para fazer uma propaganda da APES, né, já que é a última fala, né? Então a gente também entende que isso passa por educação, por mudança de comportamento, por mudança de atitude. Nessa linha, a APES promove anualmente alguns momentos marcantes, né, como em setembro o Dia do Sol, como em outubro a Semana da Água, onde o estado inteiro é contagiado a sentar e discutir um pouco a forma como gerencia essas questões. No Dia do Sol a temática é resíduos sólidos, né? Na Semana da Água a temática é água, mas um pouco gestão ambiental também. Né? E podemos continuar uma conversa muito parecida com essa, nessa linha de crise hídrica. Né? Falamos, né, dessas pessoas aí que vocês mencionamos aqui, no dia 16, na Fundação Getúlio Vargas, pela manhã, um ciclo de debates que a APES promove. Teremos a presença do diretor do DRH, do professor Fernando Meireles, do IPH, teremos a presença da Mariana, da FEE, comentando um pouco a carta de conjuntura, e eu também vou ter uma participação lá no debatedor, então é mais uma oportunidade da gente seguir conversando sobre isso, vendo um pouco da visão do Estado também a respeito dessas questões. Bom, eu tento concordar que realmente todos nós estamos vivendo essa crise porque a gente consome. E, na verdade, fica meio engraçado a gente dizer, tá, agora vamos parar de consumir, porque tem muita gente que precisa ser inserida nesse mercado, que não consome ainda. Tá? Que também quer coisa, é uma coisa muito complexa isso. Tá? Por outro lado, quando eu vejo gente sendo entrevistada na televisão, assim, pelo jornalista que diz assim, já não vai comprar, né? O país tem crise, já não vai comprar, né? Já não vai comprar crédito. Tá? Que é mais ou menos também essa opção de, então vamos consumir menos. Bom, é isso que gera emprego. Então, vocês imaginam que cada vez que as pessoas não consomem, também não tem emprego. Muita gente está sendo desempregada nesse momento pela crise econômica. E eu me lembro muito bem lá que em 2009, a maneira como o Lula achou de alguma maneira fazer o Brasil andar apesar da crise foi dizer, vamos consumir. Tá? Então, na verdade, nós vivemos nesse modelo. Eu não sei se é possível a gente romper essa lógica, né? Porque nós somos um país capitalista, subordinado economicamente. Tá? Nós estamos nesse sistema global econômico. E eu não vejo que um país do tamanho do Brasil possa realmente se propor a fazer uma revolução socialista, porque eu não enxergo isso, acho que isso é uma coisa meio, para mim, irreal. Então eu não consigo ir por esse caminho. Eu acho que às vezes, quando a gente discute na área da saúde pública do Brasil, a gente mantém, ensinar desde a década de 70 muitas coisas humanistas, muito boas, assim, que tem a ver com toda a questão da reforma sanitária, do desenvolvimento do SUS e tal. Mas, de alguma maneira, eu acho que a gente perdeu a condição de discutir, de entender a nossa dinâmica dentro do contexto nacional e global. Porque acho que a gente não enxerga muito bem. A gente acha que tudo acontece aqui. Por exemplo, você diz assim, no Brasil a gente teve o Getúlio, depois a gente teve o João Goulart, mas se a gente vai pensar bem, não é o Brasil, é toda a América Latina. Então, na verdade, tem outras dinâmicas que a gente tem que enxergar. Eu acho que a gente tem que entender um pouco mais assim, por que a gente tem agora
essa estratégia da saúde da família. Como é que isso se relaciona com a proposta global de cobertura universal da saúde, que em cada país assume um formato, mas que é uma proposta global. Qual é o interesse econômico por trás? Vender remédio. Então, assim, a gente tem que entender mais essas lógicas. Eu acho que na nossa área da saúde pública a gente está muito distanciado de entender essas coisas. A gente fala muito assim, sabe, por desejo, por direito humano, assim, um discurso humanista, mas como é que se relaciona com o mundo real? Eu acho que é uma preocupação que eu tenho. Queria dizer para vocês que achei interessante, eu sei que ele não precisa concordar com tudo que as pessoas dizem, mas é importante que a gente possa dizê-las, né? Vou até dizer isso. Então, eu acho, por exemplo, que quando a gente fala do modo de produção, do desenvolvimento, né? Essas coisas todas, que nem o texto que já disse, é importante isso. Como é que era a nossa vida 100 anos atrás? Né? As pessoas morriam muito mais cedo. Né? Aí nós evoluímos, avançamos e também avançou também o conjunto de doenças, né? O conjunto de doenças temáticas. Então eu acho que, primeiro é isso, muito importante que a gente possa fazer essa conversa aqui. Queria agradecer quem me convidou aqui, o Darcy, fez um convite para estar aqui. Porque eu acho que é importante que a gente possa sair daqui com essa sensação de que nós continuamos com todas as nossas divergências, com todos os nossos desacordos, mas todos aqui temos um objetivo só, que é melhorar a nossa qualidade de vida e principalmente ajudar a resolver o princípio esse da água. Eu queria só, para fechar assim, queria dizer, eu achei tão interessante essa conversa aqui, que eu acho o seguinte, ó, na verdade nós temos que ter muito cuidado. Todo mundo falou que dos interesses que não estão aqui, que, né, são interesses outros, né? A gente tem que ter muito cuidado que essa conversa não termine achando que a gente tem que privatizar a água, que a gente tem que privatizar tudo. Né? Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente espicha, corta demais e só tem uma saída. A saída é privatizar. E não é essa. Para nós, a saída da água, do saneamento, da crise hídrica, é só com muita participação da sociedade civil ajudando a construir isso. Senão não tem saída. Outra saída, qualquer outra saída é aventura. Muito obrigado. Bom, para finalizar, né, o tempo aqui está marcando bem o tempo. Eu só gostaria de lembrar assim, que este foi um debate, né, obviamente vocês vêm de outras caminhadas e farão outras caminhadas. E aí eu gostaria de lembrar ainda que para reflexão, né? Quando a gente fala na questão de que ensinar as crianças é importante, hoje nós estamos vendo também uma crise na família. Pai e mãe que não sabem qual é o limite a ser ensinado. Quando a gente vê uma mãe que vai para dentro de uma escola bater numa professora, quando a gente vê o Ministério Público punindo uma professora porque fez um aluno limpar a parede da sala de aula que ele tinha riscado, é uma crise que diz respeito a todo o resto. Né? E aí a gente tem que entender o seguinte, nós temos que refletir sobre o contexto todo do que está acontecendo, entender o nosso aqui e agora, e entender também que, óbvio, existem outras forças disputando espaço, porque nós vivemos no mundo capitalista, nós vivemos no mundo de negócio, a água é uma commodity, segundo a água está lá na Bolsa de Valores, troca daqui, foi para lá, ela se transformou num negócio e ela é um elemento vital, ela é fundamental para a vida de todos os seres do planeta, não são só os seres humanos, animais e plantas, e todos os outros seres que a gente muitas vezes nem enxerga e desconsidera, eles também dependem da água. Né? Então nós temos que pensar como que a gente participa das discussões no sentido de, exatamente lembrando o que ele falou aqui, a privatização da água é um grande movimento mundial, nós temos uma riqueza muito grande de água, então portanto, isso negócio visto pelas grandes forças, né, que negociam essas coisas, eles querem muitas vezes nos
desestabilizar dentro das nossas discussões, e a gente tem que estar sempre atento para não ser nem, vamos dizer assim, ó, aquele que fica repetindo e fica prejudicando, na verdade, o nosso bem maior, que é a nossa liberdade, a nossa democracia, o nosso ambiente e, obviamente, saudável. E aí eu colocaria o seguinte: não é a questão de que se nós deixarmos de consumir, vai diminuir empregos. O que nós temos que pensar é o que nós estamos consumindo. Nós estamos consumindo alimentos ou nós estamos consumindo produtos alimentícios? Se eu consumir alimentos, eu não vou deixar de ter pessoas trabalhando. Se eu consumir uma roupa que me dura 5 anos, em vez de uma que me dura 1 mês, vai ter pessoas fazendo essa roupa também que me dura mais. Né? As pessoas têm que pensar no que elas estão consumindo para que seja menos impactante no ambiente que é a base da nossa vida. Tá? E aí, eu gostaria também de aproveitar, né, o momento, eu estou aqui com o Agapan, e gostaria de convidá-los para o dia 13 de abril, às 19 horas, na Fabico. O Agapan Debate vai discutir corrupção e degradação ambiental. O que será que corrupção tem a ver com degradação ambiental, né? Nós estamos vendo em todas as áreas. Vocês estão acompanhando o processo de Santa Maria, com a questão da judicialização dos medicamentos, que tinha uma quadrilha que, na verdade, olha, 19 milhões envolvidos numa judicialização. As pessoas estão doentes e precisam de medicamento. Só que, gente, tem muita gente que não precisa. Na verdade, é simplesmente o laranja para uma grande negociada. Esse tipo de coisa é que nós temos que estancar. Essa sangria que fazem com o nosso país, nós temos que estancar. Tá? E, obviamente, optar por um bom consumo, um consumo consciente, que mantenha o ciclo da vida e que mantenha o ciclo de empregos que não sejam aviltantes, degradantes e que nos tirem a dignidade como ser humano. Porque, gente, determinados trabalhos tiram um pouco da nossa dignidade. E depois que a gente perde um pouco da dignidade, perder o resto no meio do caminho começa a ficar muito fácil. Não percam o primeiro fração da dignidade no trabalho de vocês. Eu tenho um colega, um ex-colega, que dizia o seguinte: as pessoas começam engolindo bactérias e depois, quando dizem para engolir um sapo, elas nem notam a diferença. Então, não engulam bactérias. Para encerrar, eu gostaria de convidar a professora Cristiane, que também é da comunicação. Bom, para quem desconfia que eu sou da comunicação, da arquitetura, da saúde, eu descobri mais um colega aqui, que foi colega de faculdade. É coisa da vida. Eu queria agradecer imensamente, né, a vocês, a participação, a todas as considerações que vocês fizeram e reflexões que nos deram, porque o nosso semestre está apenas começando. Quem vai fazer tópico 5 comigo, tem gente que está dando graças a Deus, mas quem não? Esse vai ser o tema da nossa UPP, então, né, do semestre inteiro. Eu espero que ao final do semestre nós temos condições de pensar para muitas outras saídas, soluções e questões. Como é que nós fazemos? É um desafio de vocês já. E eu queria dizer o seguinte: foram levantadas muitas questões pelo público, que eu também agradeço, né, a participação de vocês, assim, ativamente. A gente inventou dessa vez de fazer as questões e trazer, só que muitas não foram respondidas, obviamente, nem foram feitas aqui, né? Apesar do Roberto, eu ia dizer outra coisa. Do Roberto ter tentado, né, unir. Mas eu quero dizer que essas questões que foram lançadas para vocês vão ser relançadas no grupo. Eu peguei todas aqui. Então, eu vou trabalhar com vocês, tá? Inovações no UPP. Eu vou trabalhar com vocês durante o semestre para vocês poderem também responder aquilo que vocês têm dúvidas, né? Vamos ver o que vai sair daí. Por fim, eu queria agradecer a parceria, né, do nosso programa Saúde Urbana, os parceiros que estão aqui, os colegas que estão aqui. A Mariana tinha me dito, né, entendeu por que eu estou no Saúde Urbana também. Porque é uma forma de eu me sentir mais ativa nessa sociedade
fazendo questões desse tipo o tempo inteiro. E queria dizer para vocês que no dia 7 de abril, às 19 horas, na Faculdade de Medicina, no auditório Mário Rigato, vai ter continuidade dessa discussão e nós vamos trabalhar sobre alimento ou produto alimentício, lá nós vamos ver o que vai ser, e a questão da crise hídrica. Então estão todos convidados, todos e todas, né, para dar continuidade a essa discussão sobre um aspecto que foi muito mencionado aqui. E para finalizar, nós não terminamos aqui, né? Os nossos alunos sabem que agora nós vamos ter atividade com as professoras de tópicos integradores, cada semestre na sua sala, e vamos então dar continuidade àquilo que nos aguarda para o semestre. E quem quiser ainda fazer inscrição na atividade de extensão do programa Saúde Urbana, as inscrições ainda estão abertas ali, para contar o certificado de extensão. Muito obrigada a todos e todas. Espero que essa discussão, essa reflexão não acabe aqui.